O nosso cordial boa noite a todos. Extensivo a todos aqueles que nos assistem pela live. E aí já vamos informar que estamos providenciando. Então logo vamos fazer a nossa transmissão pelo YouTube. Mas ainda está sendo providenciada aí pelos responsáveis. Assim que mudarmos para o YouTube, nós avisamos. Então vamos iniciar a nossa reunião. Primeiro ato da noite, desligar o celular, né? E agora desligar o que nos liga à matéria e nos ligar às coisas espirituais, a Jesus, a Bezerra, ao nosso Pai maior, que aqui nos concedeu a graça de chegarmos mais uma vez à sua casa. E isso é uma grande graça, tá? No momento que estamos vivendo, nos dias atribulados, ao final do dia termos um cantinho como este para o nosso refazimento, para suavizar a nossa tensão, a nossa angústia, mas acima de tudo, para aprendermos um pouco mais. Que só seremos melhores na medida em que aprendemos. E aí vamos fazendo a seleção, a autocrítica, a autoanálise, para ver o que está bom, o que precisa melhorar, o que temos de abdicar, enfim, precisamos conhecer. E o aprendizado desta noite vem através da nossa irmã Fernanda, que é uma trabalhadora do Centro Espírita Irmão Clarencio, e que mais uma vez nos dá a graça da sua presença, a honra da sua presença, e desde já agradecemos a ela a gentileza de atender ao nosso convite, e aqui está, abrilhantando esse grande banquete que Jesus reservou para todos nós na noite de hoje. Iniciando com a mensagem do livro Vigiai e Orai, de Carlos Barcelli, do irmão José, e ela tem como título, Não são capazes. Existem pessoas que não são capazes de sacrificar-se por ninguém. Não são capazes de deixar de ir a uma festa para atender um amigo. Não são capazes de renunciar a algumas horas de sono para prestar um favor. Não são capazes de rever uma posição para cederem certas regalias, repartindo privilégios. Não são capazes de considerar o outro como uma extensão deles mesmos. Chamam o próximo de irmão, mas o tratam como um estranho. Essas pessoas, quando a necessidade se lhes bate à porta, são as primeiras a se valerem da generosidade alheia. Transvestem-se de humildade, mas se rebelam quando não são atendidos de imediato. Esperam dos outros o que nunca deram a ninguém. Não é o nosso caso aqui, né? Logicamente, né? A gente está só aprendendo, né? Prosseguindo, vamos ouvir a prece inicial com a nossa irmã Aline. Boa noite, meus irmãos. Estamos todos bem? Somos os convidados a participar deste banquete de luz e nos sentimos agraciados pelo nosso encontro com a verdade. O alfabeto divino, que é a mensagem crística, propicia as nossas consciências, o nosso grande encontro conosco mesmo. Jesus nos disse que não nos deixaria órfãos e nos enviaria o Consolador prometido. E a bênção do Consolador nos propicia a educação dos nossos sentimentos na senda do bem.
Somos felizes, querido Pai, por essa oportunidade destinada a todos nós na nossa filiação divina em planeta Terra. E que essas emanações envolvam todos os nossos irmãos em humanidade. Estamos vivenciando momentos de muito aprendizado, mas tenhamos a certeza de que as mãos do Cristo estão a nos direcionar na senda da paz, da luz e do bem. Confiemos e não temamos. E que essa doce paz envolva a nossa querida irmã Fernanda, que aceitou o nosso convite com carinho, para que nesse processo de nutrição espiritual, as nossas consciências sintam o abraço da paz, direcionando as nossas luzes rumo ao infinito. E recebendo o abraço caricioso do nosso querido vovô Bezerra, sob as bênçãos da espiritualidade benfeitoria amiga, damos início à reunião Amor e Caridade desta noite fraterna, te dizendo simplesmente, obrigada, Senhor. Gratidão por esse momento único em nossas experiências de aprendizado. Graças a Deus. E assim, com muito prazer, passamos a palavra à nossa irmã. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus e com o amor do Mestre Jesus possa nos abençoar e nos amparar. Então, nessa noite, nós vamos falar de um tema que é o orgulho e a humildade. E para a gente poder conversar um pouco, eu fui buscar no capítulo 7 do Evangelho, Bem-aventurados os pobres de espíritos, os itens 11 e 12. No item 11, quem vai falar para a gente sobre essa questão do orgulho e da humildade é o nosso querido Lacordaire. E no item 12, quem fala para a gente é o Adolfo, bispo de Argel. É interessante quando a gente começa a analisar, do ponto de vista como espírito imortal, e a gente analisa o que é a questão do orgulho. O orgulho, muitas das vezes, ele nos cega. Por que ele vai nos cegar? Porque o orgulho, ele faz com que a gente só olhe esse momento atual. Faz com que a gente não se veja como espírito imortal. E eu sempre gosto de falar que Kardec, quando ele trouxe para a gente essa codificação, através dos espíritos amigos, uma das coisas que ele se preocupou em dizer para nós é que nós somos espíritos imortais. Quando Kardec, no século XIX, numa sociedade francesa totalmente materialistas, com ideias materialistas, traz para o mundo a visão do espírito imortal, ou seja, esse ser nunca vai morrer. O que morre é o corpo. A nossa visão de mundo começa a se modificar. E como é que começa a se modificar? É através do momento que eu começo a perceber o que realmente importa para mim como espírito. Então, eu começo realmente a entender que eu estou aqui nesse planeta porque nós ainda, espíritos imperfeitos, mais perfectíveis, estamos aqui ainda no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, justamente para aprendermos no dia a dia, adquirirmos resistência espiritual e adquirirmos também consciência da lei de Deus. Porque até então, a gente vivia, encarnava, desencarnava, encarnava, desencarnava. Mesmo sem entender, isso acontecia. Ninguém vira semente, né? Todo mundo um dia vai desencarnar. Quantas situações nós fizemos? Quantas situações deixamos nos levar? Quando a gente não tinha essa consciência do espírito mortal. A partir do momento que eu tenho a consciência de que eu sou um espírito mortal, aquelas frases, né? Eu não levo desaforo para casa. Ah, não pode. Isso já começa, a nossa bola começa a baixar um pouquinho. Porque a gente realmente começa a prestar atenção no que realmente deve ser prestado atenção. Porque essas questões passageiras só fazem com que a gente fique presa ao terra a terra. E muitas das vezes que a gente mais percebe são espíritos que desencarnam e continuam presos ao terra a terra. Porque morrer todo mundo vai. Uma hora acaba o esgotamento físico,
os nossos órgãos param de funcionar. Agora, desencarnar é diferente. Desencarnar é a gente ter a consciência que não habitamos mais um corpo e vivermos a vida de espíritos desencarnados. E existem muitos espíritos que acabam morrendo, mas não desencarnam, porque continuam vivendo a vida material, mesmo sem ter um corpo. Então, essa noção do espiritismo traz para nós o seguinte: um dia eu não vou estar mais aqui. O que eu vou levar? O que eu quero levar? Eu quero levar amigos? Eu quero levar situações produtivas? Ou eu quero levar inimigos? E eu quero levar situações que não são tão produtivas assim. Então, é essa questão, quando a gente começa a analisar essas duas palavras, orgulho e humildade. O que é o orgulho? O orgulho é nós olharmos para nós mesmos e dizermos assim: eu estou retardando o meu processo de elevação espiritual. E humildade é olhar para mim mesmo e falar assim: eu estou tentando avançar. Nesse livro aqui, O Consolador, o nosso querido Emmanuel, ele responde uma das perguntas que ele traz aqui, é sobre se os espíritos, nesse livro aqui, se os espíritos, quando eles, no caso, como é que o espírito consegue adquirir as virtudes espirituais? Seria uma concessão de Deus ou seria o esforço diário? E aí Emmanuel fala: é o esforço diário. Deus não cria ninguém pronto. Ninguém nasce com virtude. Mesmo um espírito como Jesus, que quando encarnou na terra já era um espírito crístico, passou por muitas situações. Agora, o que o Livro dos Espíritos esclarece para a gente é o seguinte: não precisa passar pelo mal. Tanto Kardec teve esse cuidado para perguntar: um espírito, para atingir a perfeição, ele precisa passar pela fieira ou fileira, em algumas traduções do mal? E aí os espíritos falam: não, da ignorância. Você errar porque você não tinha conhecimento é diferente de você errar porque você tem o prazer de fazer o mal. Então, é isso que os espíritos esclarecem para a gente. Então, um espírito como Jesus é o nosso modelo. Por que ele é o nosso modelo? Porque é o espírito mais perfeito que esteve aqui conosco. Essa pergunta vocês vão encontrar lá na 625. Kardec pergunta isso: qual o espírito mais puro que esteve na Terra? O que os espíritos respondem? Vede Jesus. Então, ele é o nosso modelo. É o nosso caminho, a verdade e a vida. E o que Jesus trouxe para a gente? Naquele momento que ele lava os pés dos apóstolos, que Pedro se assusta, fala: mas Senhor, sou eu que devo lavar os seus pés? Aí ele fala: não. Por que ele lava os pés dos apóstolos? Para ele mostrar que para Deus não existe diferenças. Não existe um espírito que é predileto na lei de Deus. Claro que Deus, esse ser espiritual, ele sabe que existem alguns espíritos que ainda estão muito longe da lei dele, mas ele ama do mesmo jeito. Ele ama cada um de nós. E não só ama, ele acredita que todos nós chegaremos a essa perfeição. Então, Jesus, a todo momento, nos convoca a sairmos dessa materialidade, a sairmos do dia a dia e olharmos, mesmo aqui encarnado, olharmos com a visão espiritual. Como é que eu faço isso? Eu vou ficar aqui e vou começar a ficar no seguinte: eu vou ficar aqui na matéria e vou só viver a vida espiritual? Não é isso que os espíritos falam para a gente. A gente precisa também tomar cuidado. Eu estou aqui na matéria, eu preciso vencer a matéria sim, mas eu não posso ser escravo da matéria. Quando eu começo a ser escravo da matéria, o que acontece comigo? Eu começo a me perder. Então, eu vou viver só a matéria e ter uma reencarnação que nos dá a oportunidade de nos olharmos a nós mesmos e não olharmos o outro. O problema é que a gente quer olhar sempre a vida do outro. Quando Jesus falou vigiar e orar, não é para a gente vigiar a vida do outro, é para a gente vigiar a nossa vida. Porque a gente tem essa tendência: eu não evoluo porque o outro não quer. Aí vem a doutrina espírita e fala assim: não, você é responsável pelos seus atos.
Meu Deus, e agora? Eu não posso colocar mais a culpa em ninguém. Se eu estou vivenciando isso hoje em dia, fui eu que escolhi. Mas, Fernanda, não existe as reencarnações compulsórias? Existe. São aquelas reencarnações que aqueles espíritos, tão enlouquecidos que ficam, acabam perdendo aquele momento de sentar com seu mentor, com seu guia espiritual e estar ali participando do planejamento. Mas pense numa coisa. O que aquele companheiro, aquela companheira ali não vai vivenciar naquela encarnação não é reflexo das escolhas do passado? Então, mesmo numa encarnação compulsória, aquele espírito escolheu indiretamente. Todos nós escolhemos de uma forma, seja diretamente ou seja indiretamente. Porque precisamos passar pelas situações que nós necessitamos para vencermos as dificuldades que ainda trazemos em nós. Então, o orgulho, esse monstrinho, né, todo dentro de nós, é muito complicado ainda para a gente. Por que é complicado? Porque a gente ainda se vê muito como matéria. Vocês lembram quando eu comecei a falar agora sobre essa questão, que eu coloquei o seguinte: eu não posso deixar isso. Não, fulano falou isso para mim, eu vou revidar. Por que a gente faz isso? Porque a gente se vê como matéria. Se a gente realmente se visse como espírito e entendesse essa imensidão que é o plano espiritual, a gente não iria ligar para tantas bobagens passageiras do dia a dia. Mas como a gente ainda vive muito com os nossos olhos centrados para a Terra, para esse momento, a gente sempre quer dar a última palavra. Sempre queremos dizer que não posso deixar passar. Não, que isso? E aí, muitas das vezes, a gente acaba entrando na sintonia daquele companheiro que está totalmente desequilibrado. E a gente desequilibra também. E aí é 459 do livro dos Espíritos. Os Espíritos influenciam na nossa vida. Aí o que os Espíritos respondem? Muito mais do que vos imaginam, são eles que vos dirigem. A gente já sabe tudo isso. Mas por que na hora de praticar é tão difícil? Por causa do orgulho. O orgulho faz com que a gente não enxergue a nossa vida, a nossa real vida, e entenda que isso aqui vai passar. O tempo para cada um vai ser diferente. Uns vão desencarnar com 10, outros vão desencarnar com 20, com 30, com 40, com 50. Independente disso, uma hora isso aqui vai passar. Então a gente precisa começar a realmente a se esforçar no dia a dia para vivenciar o que Jesus trouxe. Aí vamos lembrar da nossa querida Dona Ivone Pereira. Ninguém disse que seria fácil, mas é necessário. Se a gente quer diminuir as nossas dores, é necessário que a gente comece a se esforçar. Porque nesse livro também do Consolador, na pergunta 241, pergunta o seguinte para Emmanuel: onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? Aonde começa a cair a ficha do espírito imortal? Aí Emmanuel fala, é através da dor. A dor, no atual momento que nós estamos, ainda é o que nos impulsiona. Vai chegar em alguns momentos posteriormente que a gente não vai necessitar de tantas dores assim. Mas ainda é necessário a gente sentir dor. Porque a dor é que vai me impulsionar. É a dor que mostra para mim que tem alguma coisa errada. Que eu estou fazendo alguma coisa errada, eu estou pensando de uma forma errada, eu estou sentindo de uma forma errada. Então eu vou buscar o quê? Eu vou buscar me melhorar. Porque se eu estou com dor de cabeça, eu não vou lá tomar um remédio para a dor de cabeça passar. Então, se eu estou sentindo alguma dor moral, eu vou buscar o quê? Eu vou buscar um estudo, eu vou buscar me enxergar, eu vou buscar me observar para eu diminuir aquela dor. Mas aí a doutrina espírita tem uma coisa muito interessante. Ela fala o seguinte para a gente também. É reforma íntima sem martírio, que é até um dos livros da nossa querida irmã Dufour. Não adianta também eu ficar me analisando, ficar assim, ai meu Deus, ai que tristeza. Não é isso. Eu entender as minhas dificuldades e ação, que é a potência da alma, que nos diz Leon Denis, no Problema do Ser e do Destino, quando ele fala para nós que uma das maiores potências da alma é a vontade. E Leon Denis fala isso para a gente.
Precisamos identificar em nós as nossas dificuldades, aliar a nossa vontade, buscar ação e transformar. Esse é o objetivo da nossa encarnação, que está lá na 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai perguntar isso. Qual o objetivo da encarnação? E aí os Espíritos falam, só vou ler só um trechinho, tá? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, nosso planejamento reencarnatório é para nós crescermos. Ninguém reencarna para poder se afastar da lei de Deus. Mas algumas vezes nós nos afastamos da lei de Deus porque nos deixamos envolver pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. E aí a gente se afasta. Só que a gente vai ter que voltar à lei de Deus. Aí essa volta vem a nossa amiga chamada dor. A gente fala amiga porque é amiga mesmo, porque é ela que vai fazer com que a gente cresça. Esse momento que a gente está vivendo agora, um momento de certezas, né? Já vivenciamos outras pandemias no nosso planeta, já vivenciamos algumas epidemias que são em determinadas regiões. Pandemia quando numa questão mundial. E passa, tudo passa. Mas o que a gente aprende nessas situações? Aprendemos a ser mais solidários, aprendemos a valorizar mais a nossa vida, a respeitar mais o outro. Ah, mas nem todo mundo aprende. Vamos pensar em nós. Era essa a proposta de Jesus. Não é a gente ser egoísta, mas não adianta eu querer que o outro mude. Eu é que tenho que mudar. Eu é que tenho que dar o primeiro passo. O outro vai mudar, ele vai dar o passo no momento que ele quiser. Foi essa a proposta de Jesus quando ele encarnou aqui. O que acontecia naquele momento? Quando Jesus encarnou, os judeus, Jerusalém, aquela parte, eles viviam dominados por quem? Pelo Império Romano. César, Pilatos era o governador, César era o imperador. Então, o que os judeus achavam? Jesus vai chegar aqui e vai acabar, exterminar todo mundo. Vamos nos livrar dessa dominação. Era isso que as pessoas pensavam na época. Por isso não compreenderam Jesus. Porque aí quando Jesus chega e ele fala, amai-vos uns aos outros, espera aí. Como é que eu vou amar esses homens que dominam a gente, que eu tenho que dar o meu imposto a César, que eu tenho que pagar? Como é que eu posso amar uma pessoa assim? E aí Jesus fala, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, você vai reencarnar quantas vezes for necessário para você crescer, para você evoluir. Então a proposta de Jesus não era exterminar aqueles que estavam, de certa forma, agindo de uma forma incoerente às leis de Deus. Mas a proposta de Jesus era amar, para a gente amar no sentido que deixa o outro caminhar. Agora você, não é porque ele está se equivocando que você vai, por conta disso, se equivocar também. Não. Faz a tua parte. Foi todo esse momento de Jesus, quando esteve aqui com a gente, foi os ensinamentos dele ao longo da vida dele. Tanto se a gente parar para poder analisar, em todas as passagens bíblicas, a gente vai ver Jesus falando o que para nós? Paciência, misericórdia, compaixão, tolerância, respeito. Até quando ele foi, porque ele foi muito desrespeitado, ele agiu com a mesma paciência, com a mesma brandura. Para dizer o que para a gente? Vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque quando vocês estiverem do outro lado da vida, vocês vão ter angariado situações positivas. E vocês não vão ficar presos a situações negativas, porque vocês estão com a consciência liberta, a partir do momento que você age no bem. Foi isso que Jesus trouxe para a gente. Então, a todo momento, o Mestre, ele reforçou essa situação para nós. Sigam o Pai. Naquele momento, eu acho uma das passagens belíssimas, quando chegam para ele e o chamam e falam o seguinte: Mestre, essa mulher foi pega em adultério. Na lei mosaica diz que ela deve ser apedrejada. E aí, o que ele faz naquele determinado momento? Ele se ajoelha.
Se ajoelha e faz conexão com o Pai. Porque Jesus, mesmo sendo um espírito crístico, ele não dava as respostas imediatamente, ensinando o que para a gente? A refletir. Porque muitas das vezes a gente dá uma resposta e depois fala assim, caramba, eu não tinha que ter falado isso. Eu não podia ter feito isso. Então o mestre o tempo todo mostrando para a gente poder refletir, ter um pouco de calma na situação. E aí depois ele vai, e o que ele fala? Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. E na Bíblia está lá. Sai os mais velhos, que é mais tempos na encarnação, vão jogando a pedra, e os mais novos depois. E ele absolve aquela mulher, ele passa a mão na cabeça dela? Não. Porque o que ela fala? Mas, mestre, ninguém me condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. É esse ensinamento que Jesus faz o tempo todo com a gente. A gente não tem que jogar pedra no outro, porque o outro errou. Mas a gente não tem que dizer que aquilo está certo. Mas a lei, ela se encarrega de julgar a cada um de nós. Porque aonde está descrita a lei de Deus? 621 do Livro dos Espíritos. Aqui, ó, na nossa consciência. Daqui ninguém vai fugir. Por isso que eu hoje reparo certas situações, a companheira ali e cada um de nós. Porque são os nossos telhadinhos, situações que a gente deixou um pouco complicado em outras situações. Mas graças a Deus estamos aqui. Graças a Deus estamos com a doutrina espírita. Não é a melhor religião, porque isso não existe. Mas é a mais esclarecedora. Até porque vamos lembrar de Jesus. Qual a religião que Jesus trouxe? Nenhuma. Ele trouxe o amor. Essa é a religião. É o amor. É a fraternidade. É a união dos povos. Porque muitas das vezes a gente vê o papel da religião sendo muito utilizado pela questão do orgulho. A minha religião é melhor. A minha não. Não existe isso. A melhor religião é aquela que faz o homem de bem. Já dizem os espíritos em relação a isso. Tem muitas pessoas que não têm religião nenhuma e são totalmente aliadas à lei de Deus. Fazem trabalhos belíssimos. Então, o importante é você ser bom. É você aproveitar a sua encarnação para fazer situações proveitosas. Isso você está seguindo. Você está aproveitando e você está crescendo. Então, essa situação do orgulho ainda está muito enraizado em cada um de nós. E se nós pararmos para poder analisar, o orgulho foi um dos grandes empecilhos da humanidade. Vamos pegar lá na época das cruzadas, século XV e século XVI. Os europeus, o que eles queriam fazer? O imperialismo, era aquela corrida. Quando eu chegava numa terra que eu desconhecia, o que eu fazia? Eu dizia que a minha cultura ela é melhor do que a cultura do outro. Então, eu invadia aquela terra, eu escravizava aquelas pessoas, porque eu me achava superior àquelas pessoas. O que foram as guerras santas, as cruzadas? O orgulho, a minha religião, a minha vida, o meu modo de viver é melhor do que o seu. Então, o orgulho, ele fez com que as humanidades decaíssem muito. E hoje nós sentimos o reflexo dessas escolhas. E estamos aqui o quê? Para nos reeducarmos. É isso que a gente precisa entender. Reeducação. A lei de Deus não é punitiva. Vamos mudar as palavras. É educativa. Deus mostra para a gente, através dos ensinos espirituais, o que nós devemos fazer para segui-lo. E ele mostra, olha, se você fizer isso aqui, aonde está isso? No Evangelho, no Livro dos Espíritos, no Céu e Inferno, na codificação toda, nos livros que Chico trouxe. Ali você tem a consequência das situações. Naquele livro, Ação e Reação de André Luiz, a gente vê isso belíssimo. Reencarnações, as consequências das reencarnações ali. Por quê? Atos e escolhas equivocadas do passado. Mas uma coisa que a gente precisa entender, Deus nunca fecha a porta ao arrependimento de um filho. Sempre vamos ter a oportunidade de fazermos melhor. Sempre vamos ter a oportunidade de fazer o dever de casa direitinho. Depende da gente.
Fernanda, quando é que eu vou ser espírito puro? Depende de cada um de nós. Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos. Quantas reencarnações são necessárias? Ele queria saber números. Aí os espíritos falam, não existe números. Depende de cada um de nós. Todos nós estamos aqui hoje. E os companheiros que estão nos assistindo na internet. Mas cada um de nós já faz uma coisinha diferente. Somos todos na mesma categoria, na terceira ordem, espíritos imperfeitos, mas perfectíveis, mas não quer dizer que estejamos no mesmo grau. Porque às vezes eu não faço uma coisa, ele faz, ele não faz uma coisa, ela faz. E por isso que estamos todos aqui. Por quê? Para aprendermos uns com os outros. A gente precisa aprender. O exemplo arrasta. Foi isso que Jesus trouxe para a gente. Quando ele lavou os pés dos apóstolos, quando ele ajudou essa mulher adúltera, quando ele disse que tinha que pagar a César o que era de César e dar a Deus o que é de Deus. Todas essas passagens, Jesus, ele ensinou a gente ao quê? A crescer, a se ajudar, a pensar no bem. Esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento que, se nós não tomarmos cuidado, a gente vive muito, pensa muito na negatividade. E a gente não pode deixar essa negatividade tomar conta da gente. A gente precisa ser mais vigilante, orar mais, buscar mais Jesus no nosso dia a dia, para que a gente não deixe as vibrações, às vezes, um pouco complicadas, confusas, que estão permeando o planeta, adentrarem na nossa vida, no nosso coração. Da mesma forma que eu vigio a minha casa, eu devo vigiar os meus pensamentos também, os meus sentimentos também. Porque eu não posso deixar qualquer espírito me influenciar. Não existe arrastamento irresistível. Está lá no Livro dos Espíritos também. Então, nós podemos com certeza sermos melhores. A gente precisa o quê? Buscar, estudar. O estudo faz com que a gente fique mais lúcido. Lúcido em qual sentido? Para a gente entender mesmo o que a gente está fazendo aqui. Porque senão a gente não entende. A gente acha, vou morrer mesmo, pronto, acabou, e não é assim. A partir do momento que eu começo a entender o que eu estou fazendo aqui, como eu falei lá no início, a minha vida começa a se modificar, porque eu vou ter muito mais cuidado em lidar com o outro e também em lidar comigo mesmo, não só com o outro não, conosco mesmo. E vou fazer esse trabalho do dia a dia para tentar ser uma pessoa melhor. Para mostrar que eu sou uma pessoa melhor? Não, senão cai no orgulho. Não é isso, não é essa situação. Mas é para eu crescer. Nós não fazemos as metas materiais, elas são importantes, não são? Por exemplo, se eu quero comprar alguma coisa, eu vou lá, não, eu vou trabalhar para isso, para aquilo outro, eu vou comprar. A gente não faz isso? A gente também tem que fazer as metas espirituais. Como é que eu faço as metas espirituais? Eu listo. Vou listar ainda o que está um pouco complicado em mim. E a cada dia eu vou tentar vencer aquilo. Cada dia mesmo. Não coloca a meta muito grande, não, porque a gente não vai conseguir fazer tudo de uma vez, aí vai desanimar. Não é esse o propósito. Se eu sou uma pessoa que fala muito dos outros, então hoje eu não vou falar de ninguém. Mas não pense que vai ser fácil, porque o teste vai vir. Vai vir alguém falando, você viu o que aquela pessoa fez? Não. E você tenta não entrar naquela sintonia, porque não adianta, gente. Nós só mostramos para o plano espiritual que nós já vencemos em alguma situação quando a gente passa pelos testes. Não adianta só a gente falar, isso eu já superei. Não é assim. Vem aquele teste, vem aquela situação, para realmente você mostrar, olha, isso aqui eu já superei, isso aqui eu já consegui. Eu vou contar um caso rapidinho, de uma amiga nossa da casa, que foi muito interessante isso que aconteceu. Essa nossa amiga era muito explosiva, muito, muito, muito explosiva mesmo. E assim, era aquela pessoa que ela até brincava, ela fala, tem pavio curto, ela fala, gente, eu não tenho nem pavio. Ela falava que não tinha nem pavio. E aí, um belo dia, ela começou a fazer o seguinte, porque ela já estava estudando na casa, ela começou a pedir ao guia dela, ela ficava assim, meu guia, me ajuda para ser uma pessoa mais calma, me ajuda para ser uma pessoa mais equilibrada. É essa questão que a gente está falando aqui, né?
Ajuda-te que o céu te ajudará. A gente precisa pedir, né? Vamos pedir aos nossos guias para nos ajudarem a vencer as nossas dificuldades ainda, né? Que nós ainda temos. Então, essa companheira pediu isso lá para o guia dela. Um belo dia, ela foi no posto de saúde e resolveu uma questão do marido. E aí, quando ela chegou no posto de saúde, a moça que estava lá atendendo tratou ela muito mal. E ela disse que, na hora, ela ficou parada. Ela não conseguia ter reação. E ela querendo falar, e ela não conseguia falar. Aí, pronto, resolveu tudo, falou calmo, chegou em casa. Quando ela chegou em casa, ela falou assim, o marido, fulano, eu acho que eu fiquei paralisada, não sei o que aconteceu, não conseguia dar resposta para aquela moça, não sei o que aconteceu. Aí ela contando para a gente, eu até brinquei, eu falei, você não sabe o que aconteceu? O que você está pedindo ao seu guia? Ela, eu estou pedindo para o meu guia me ajudar. Eu falei, ele não te ajudou? Então, são essas situações. A gente tem que pedir ajuda para eles. O nosso guia espiritual é nosso amigo. Nós temos que pedir ajuda para ele. Se eu quero vencer alguma coisa que eu não estou conseguindo, me ajuda, me ampara. Eu não quero mais ser assim. Porque o teste vai vir, ele vai vir. Mas a tua vontade ali de ser melhor, como o caso dessa nossa amiga, e ela conseguiu superar. Hoje em dia ela é uma pessoa bem mais calma, bem mais tranquila. Consegue lidar muito melhor com as pessoas, conversar melhor. Por quê? Porque ela identificou qual era a situação dela, problemática, e muito mais do que isso, ela não só identificou, ela começou a modificar. Ela quis modificar. Porque não adianta só a gente identificar, né? E ficar naquilo, mas está muito difícil, eu já estou com idade, ou então porque a gente sempre tem a tendência de colocar um empecilho na situação. Não, eu vou conseguir, eu vou fazer. Que é as metas espirituais. Então, todos nós temos que buscar sermos melhores, porque esse é o objetivo da nossa encarnação. A encarnação, nosso querido Luiz Sérgio, ele fala, não é para a gente fazer turismo. Ele fala isso para a gente num dos livros. A gente sabe que as encarnações, elas realmente trazem cunho de muitas situações que nós desorganizamos no passado. Mas a gente tem muitos amigos espirituais torcendo pela gente. Só que nós temos uma tendência de olharmos tudo pelo lado negativo. E Leon Denis fala isso para a gente também no Grande Enigma. Comece a olhar o lado belo das situações. A gente sempre tem a tendência de olhar tudo negativo. Quer ver uma situação? O teu dia foi ótimo, mas se acontece uma coisa complicada, o que você vai ficar falando o tempo todo? Da coisa complicada. Qualquer pessoa que você encontrar, você vai falar, mas fulano fez aquilo comigo. E você teve várias pessoas legais passando a sua vida naquele dia, mas você vai ficar com aquela tendência de falar das coisas complicadas. Então, nós ainda temos essa tendência de olhar a vida pelo lado negativo. A gente precisa mudar isso. A gente tem muita questão de falar assim, mas tem muito espírito que não quer que a gente se melhore. Tem, mas a gente também tem muito amigo. Quantos amigos nós temos? Temos muitos amigos. Amigos de vidas passadas que a gente, pelo esquecimento do passado, a gente não está lembrando agora, mas quando a gente retornar, a gente pode até encontrar com esses companheiros. Companheiros que desencarnaram aqui, que eram nossos amigos e que já estão, podendo ajudar, podem muitas das vezes ser até um espírito familiar nos ajudar em algumas situações. Temos os nossos guias, temos os nossos mentores, temos amigos que nós vamos angariando a partir do momento que eu ajudo alguém, e isso não é barganha, é lei de causa e efeito, está descrita lá no Livro dos Espíritos. Se eu faço bem, eu vou colher o resultado do bem. Se eu faço mal, eu vou colher o resultado do mal. Então, se eu estou fazendo bem, eu estou colhendo o resultado do bem. E mais amigos vão chegando junto a mim. Então, tem muitas pessoas que torcem e vibram pela gente. É isso que a gente precisa se agarrar. Nessa galera que está aí, vocês vão conseguir, vai dar certo. Esse momento de pandemia vai passar. Vocês no passado já superaram, e o passado que eu estou falando não é desse momento aqui agora não, de outras encarnações. Vocês no passado já superaram coisas até muito mais difíceis e conseguiram. E conseguiram. Então, esse momento que nós estamos vivendo agora é para a gente realmente ter a certeza de que nada acontece sem a permissão do Pai.
E muito mais do que isso, Deus está no comando de tudo. Deus está no comando das nossas vidas. Deus é nosso Pai, é nossa mãe, nos sustenta, nos levanta, nos ajuda, nos direciona. Agora, a gente precisa se ligar aos amigos espirituais. Se a gente não se liga aos amigos espirituais, é onde a gente dá essas brechas. E muitas das vezes a gente acaba caindo por um caminho da depressão, da ansiedade, das angústias, de todas essas doenças psicossomáticas, que são as grandes doenças do século XXI. Por quê? Porque as pessoas estão descrentes. As pessoas não estão aguentando. E por que não estão aguentando? Porque não estão vendo sentido na vida. Então, quando a gente começa a entender que o sentido da vida é o nosso crescimento, muda. A figura muda, e eu começo a entender o seguinte: eu estou no melhor momento da minha vida, porque eu tenho esses ensinamentos, eu tenho, como o nosso companheiro falou, essa casa espírita, que eu chego aqui agora e vou tomar um passe daqui a pouco, esse passe que vai me dar energia, que vai revigorar as minhas células, para amanhã eu acordar bem e continuar o meu planejamento reencarnatório. Então, nós temos essas possibilidades. É só a gente começar a se ligar mais ao plano espiritual. A gente precisa se ligar mais ao plano espiritual. Porque se a gente não se liga ao plano espiritual, é onde a gente começa a decair a nossa sintonia. E decaindo a nossa sintonia, a gente abre portas, infelizmente ainda, para alguns companheiros que não estão no caminho do bem. Porque eu costumo dizer que não existe espírito mau, existe espírito que não está no caminho do bem. Porque o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Todos nós fomos criados para o amor e para o amor retornaremos. Todos nós fomos criados para o bem e para o bem retornaremos. Todos nós seremos espíritos crísticos. Independente se o companheiro está lá fazendo atrocidades, daqui um dia ele vai se perceber e ele vai começar a fazer esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje. Porque nós também não sabemos o que nós fizemos. A gente não tem os arquivos aqui agora. Muitas das vezes nós fizemos até pior do que esses companheiros lá fora. Mas a nossa ficha não caiu? A gente não está querendo se melhorar? Então, todos nós temos esse direito de se melhorar. É essa a proposta de Jesus. Jesus traz isso para nós. Esse acreditar no outro. Esse olhar para o outro e ver assim, sim, tem ali as suas dificuldades, mas um dia também vai estar seguindo a lei de Deus. É essa certeza que a gente tem que ter. É essa certeza que precisa ressoar dentro de nós. É essa certeza, essa chama que nos impulsiona, que faz com que a gente continue crescendo na encarnação. Então, estamos no melhor momento da nossa vida. E possamos ser mais gratos. Uma companheira esses dias estava falando sobre a questão da gratidão. E ela falou uma coisa muito interessante. Ela disse assim, que quando ela vai dormir, ela e o marido agora agradecem por todas as coisas que aconteceram no dia. Mesmo as coisas que não foram tão boas assim, eles agradecem. Porque eles estão exercitando a gratidão. Eu achei isso muito, muito interessante. Que a gente precisa agradecer mais. Porque mesmo as coisas que a gente considera que seja ruim, poderia às vezes ser muito pior. E a gente não sabe o quanto às vezes nós somos livrados de situações. Mas a gente às vezes fica tão orgulho, vaidade, eu não queria passar por aquilo, eu não podia passar por aquilo. Por que comigo? Por que essa situação comigo? Que a gente não consegue perceber a intervenção dos espíritos amigos ali nos ajudando. Até nos momentos das nossas maiores lutas, até nos momentos das nossas maiores dores. Porque eles não nos abandonam. É essa certeza que a gente tem que ter. A gente nunca está só. Professor Eurípides, espírito de escola, espírito muito bondoso, falava sempre isso. Invisibilidade não significa ausência. Estamos sempre ao lado de espíritos amigos que estão nos socorrendo. Sempre temos espíritos amigos nos socorrendo.
Então, nosso companheiro que muitas das vezes está passando por dores, nossos familiares que estão passando por dores, a gente tem a certeza que eles estão ali sendo amparados pelo plano espiritual. E nós também estamos sendo amparados para que a gente consiga passar por aquela situação junto com eles. Nenhum de nós, meus amigos, está abandonado por Deus. É essa certeza que a gente precisa ter. A partir do momento que a gente começa a ter essa certeza, a gente começa a ficar mais lúcido, começa a ficar mais forte. E aí a gente vai criando a base da fé. Porque a fé é isso, a fé é construção. Nenhum espírito nasce com a fé pronta. A fé é construção. E Emmanuel fala isso aqui no Consolador. Ele diz o seguinte, que a fé, ela não é apenas você acreditar, é você crer, é você ter a certeza. Isso é você ter fé. Ou seja, fé é naquele momento que Pedro está andando nas águas com Jesus e ele cai, e Jesus puxa ele e fala para ele o seguinte: Pedro, cadê a tua fé? E levanta ele, mas mesmo naquele momento que ele cai, ele chamou Jesus. Então Pedro estava ali o quê? Exercitando, aprendendo, trabalhando a fé dele, que é o que acontece com a gente. Pedro parece um pouco com a gente. O momento da tempestade é o momento da tumultuação na nossa vida. É o momento que a gente fala, será que eu vou conseguir passar por isso? É normal a gente ter essas dúvidas nesse momento, sim. Mas é o que Pedro faz? Ele pede ajuda de Jesus, e é isso que a gente tem que fazer. Não é se desesperar, porque no momento que eu me desespero, eu estou batendo o pé e dizendo, Senhor, meu Pai, eu não aceito passar por isso. E a gente já sabe que a gente não é vítima. A doutrina espírita traz isso para a gente, que nenhum de nós é vítima. Estamos passando pelas nossas necessidades. Então, a partir do momento que eu já sei isso, eu preciso parar de bater o pé e começar, Senhor, me ajuda. E vamos pedir mesmo, agradecer, claro, mas vamos pedir também. Conversa. Jesus, quando esteve aqui, ele falou a palavra Pai. Vocês sabem por que ele falou a palavra Pai? Para nos aproximar de Deus. Porque Deus era muito distante para a gente. Como é que eu vou falar com esse ser que está tão distante? E aí ele traz Pai. Ele traz essa figura para o quê? Para nos aproximar, para falar assim, conversem com o Pai. Falem com Ele, abram o coração de vocês. Porque Ele está prestando atenção em tudo. Ele conhece a cada um de vocês pelo nome. Ele dirige todo esse universo, dirige todos esses planetas. Então ele traz essa aproximação de nós com o Pai, para mostrar o que para a gente? Ele está sempre conosco, mas vocês precisam chamá-lo. E Jesus também falou. Quando ele aparece para os apóstolos na visão perispiritual e se materializa para que Tomé toque nas chagas, por que ele vai se materializar? Para mostrar que Tomé sou eu. Ele se materializa também. O que ele fala? Estarei sempre com vocês. Mas ele não está falando só para os apóstolos, não. Está falando para a gente também. Ele está o tempo todo com a gente. O tempo todo Jesus está com a gente. Então, nesse momento que a gente está passando, a gente não tem noção das caravanas espirituais que são montadas no nosso planeta para socorrer esses que estão voltando à pátria espiritual. O apoio do plano espiritual superior está sendo muito grande. Está sendo muito grande. Está envolvendo muito o nosso planeta. Maria de Nazaré está socorrendo a muitos espíritos. E a gente precisa começar a ter essa certeza. A gente precisa começar a buscar Jesus. Então, quando a gente fala dessa questão do orgulho, o orgulho faz com que a gente não consiga enxergar nada disso. Porque eu fico presa nessas situações. Eu fico presa no corpo e eu não me enxergo como espírito. E a partir do momento que eu me enxergo como espírito, eu começo a perceber a grandeza da vida. E eu começo, muitas das situações, a não me ligar naquilo, porque eu vou querer ser feliz. Mas não essa felicidade
da loucura material, a felicidade da consciência tranquila. A felicidade de ter a certeza, como fala Santo Agostinho para a gente no Evangelho, de você poder deitar a sua cabeça no travesseiro, fazer uma reflexão. Eu prejudiquei alguém no meu dia? Eu fui útil para alguém? É essa a felicidade. A felicidade que não é comprada e sim conquistada. A felicidade que espíritos como Jesus têm. A gente ainda não está um pouco distante dessa felicidade, mas a gente pode ter momentos felizes. Como é que eu tenho esses momentos felizes? A partir do momento que eu, como falei da minha amiga, começo a ter gratidão. Que eu começo a estar de corpo presente nos momentos. Quantas as vezes antes dessa pandemia que a gente estava com as pessoas, mas a gente não estava de corpo presente naquela situação? E agora a gente queria estar com aquela pessoa ali do lado. Então esse momento também faz a gente refletir, quando a gente puder estar próximo daqueles, que a gente esteja ali de corpo presente com aquelas pessoas, aproveitando aqueles momentos, aproveitando o companheiro que está ao meu lado e fazendo o companheiro ser feliz, que automaticamente eu estou sendo feliz também. Existe uma frase de um autor desconhecido que é o seguinte: para você ser feliz, basta você contribuir para a felicidade dos outros. É isso que Jesus trouxe para a gente. Se a gente quer ser feliz, não é a gente ter poder, não é a gente achar que é melhor do que ninguém. Tanto que quando ele é chamado por Pilatos, o que Pilatos fala para ele? Dizem que tu é mestre. Aí ele fala, tu diz que eu sou... Não, dizes que tu é rei. E ele fala, tu diz que eu sou rei. Ou seja, Jesus não queria nada de reinado material. A visão de Jesus era outra, era libertar a gente da ignorância da matéria e fazer com que a gente começasse a perceber como espírito imortal. Só que os homens da época, infelizmente, não entenderam essa proposta de Jesus e crucificaram ele, justamente porque pelo medo de perder o poder, pelo orgulho, porque quando Pilatos ele lava a mão por quê? Orgulho. Eu não vou perder a minha posição social. Então o orgulho ali invadindo. E muitas das vezes a gente acaba se equivocando na encarnação por conta desse monstrinho do orgulho. Mas graças a Deus já podemos refletir e já sabemos e já entendemos que esse vício nos complica. E os espíritos falam uma coisa para nós. A partir do momento que a gente identifica que algo nos prejudica, já é um ponto para a nossa transformação. Por que já é um ponto para a nossa transformação? Porque há tempos atrás a gente nem identificava. Quando a gente não identifica, é mais complicado ainda. Porque eu estou vivendo aquilo dali, então eu não estou nem pensando nas consequências daquilo, eu não estou nem consciente daquilo. Então, a partir do momento que eu começo a prestar atenção e ver assim, isso não está legal, eu já estou começando a me conscientizar. E eu começando a me conscientizar, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a me transformar pouco a pouco. Eu vou começar, pouco a pouco, a prestar atenção. Espera aí, se eu começar a caminhar por aqui, eu vou derrapar de novo e eu não quero mais isso para a minha vida, porque eu já sei que isso não vai me dar resultados positivos. Então, eu começo a mudar a minha trajetória. E é para isso que a gente está aqui. Para construir um novo futuro. Para reescrever uma nova história. Para dizer, eu estou conseguindo. Eu estou vencendo o outro? Não. Porque é o bom combate que Paulo de Tarso fala. É a gente com a gente mesmo. Eu estou me vencendo, eu estou me superando. Eu estou podendo a cada dia angariar virtudes, estou deixando os vícios de lado. Eu estou ascendendo espiritualmente. É para isso que a gente está aqui. E essa espiritualidade amiga nos convoca a cada dia. Eles nos chamam. Vai valer a pena. Vale a pena a gente se esforçar. Vale a pena a gente se calar. Mas não é só se calar a boca, o pensamento também. Vale a pena tudo isso. E eu vou ver as consequências dessa situação. Quando eu voltar ao plano espiritual e quando eu voltar à matéria de novo. Vale a pena seguir Jesus.
Mesmo que aqui nós tenhamos nossos momentos de dores, nós tenhamos nossos momentos de lutas, de situações adversas, mas vale a pena a gente seguir Jesus. Vale a pena, porque as dores, elas são diminuídas. A partir do momento que eu entendo a minha encarnação e eu me esforço para ser bom, as dores vão sendo amenizadas. Por que as dores vão sendo amenizadas? Porque eu já aprendi. Ninguém que aprende precisa ser testado. A gente só é testado porque a gente não aprende. E aí a gente precisa ser testado para ver se realmente a gente consegue já passar por aquilo. Nesse livro, aqui, Evangelho em prosa e verso, mensagens diversas, recebidas no lar de Teresa, tem uma lição de Cleia que ela fala para a gente, Cristo presente. E ela traz o seguinte: abre teu coração ao bem, ajuda e passa, assim como passa a brisa na aurora renascente, sem pedir ou indagar, interessada apenas em toda se doar ao bom, ao mal, ao crente. Estende a tua mão, mesmo que o dar te imponha a alma ingentes sacrifícios. Estendas em dádiva generosa, porque só o que damos de todo o coração se converte em riqueza na vida gloriosa. Deixa que teus pés sangrem nos múltiplos caminhos, enquanto tuas mãos, em gestos brandos, multipliquem rosas pela estrada. À medida que doamos, desaparecem todos os espinhos, e cânticos nos esperam em cada encruzilhada. Dar o pão, o teto, o reconforto, o lume, a prece, dar os bens da esperança em futuros dias, dar à criança o afago, ao enfermo a confiança. Acende em nossa vida a luz eterna, de eternas alegrias. Por mais pobres que sejas, estuga o passo e dá algo de ti mesmo, um pouquinho de amor. Não te detenhas vencido de cansaço, quando ao teu lado alguém geme de dor. Não te faças assim indiferente, pensando que a dor alheia é bem menor que a tua. Repare que há lares sem pão, há crianças descalças, transidas de frio, passando rente a ti em tua rua. Ao alcance de tua mão passam mães que viram morrer, além as esperanças de verem seus filhos um dia na escola, para vê-los depois a estender a mão na súplica de uma esmola. Desce teu olhar em teu caminho, a corações sedentos de carinho. Por mais pobres que sejas, estenda a mão, ajuda e passa, assim como passa a brisa na aurora renascente. Em cada criatura que soluça, procura ver Jesus onipresente. E mesmo que queiras dizer indiferente, nada vi, a voz do Cristo te dirá suavemente: aproxima-te mais, sou eu que estou aqui. E Cleia, mensagem recebida em 1974. Belíssima mensagem, nos faz refletir sobre todos nós podemos ajudar, todos nós temos capacidade de ajudar alguém, seja através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, que a gente vibre mais positivamente, vibre pelo nosso planeta, vibre pela nossa governança, independente de filiação, de partido, de situações. Não estamos falando disso aqui. Estamos falando de seguir Jesus. Que nós vibremos bem uns pelos outros. Que nós possamos a cada dia levantar a bandeira do amor. Porque a do ódio já está em evidência. Não sejamos nós a levar o ódio. Não sejamos nós a levar o desconforto. Não sejamos nós a levar o desequilíbrio, a levar a desesperança. Sejamos nós a levar a esperança, a levar o equilíbrio, a levar a luz. Por quê? Porque nós já conhecemos o Evangelho do Cristo. No momento que Eurípides Barçanufo, ele encontra Jesus no plano espiritual e ele vê Jesus chorando, Eurípides pergunta: mestre,
Tu choras pelos que não te conhecem? E aí ele fala, não, eu choro pelos que me conhecem e não praticam o que eu faço. Então, que a gente possa se esforçar no dia a dia, nas nossas situações, para que a gente entenda, não adianta eu estudar a codificação se eu não me esforço para colocar em prática. Aonde que eu vou colocar o livro dos Espíritos? Aonde que eu vou colocar o Evangelho quando uma situação adversa aparecer na minha vida? É nesse momento que eu vou colocar o Evangelho, o livro dos Espíritos, o Céu e Inferno, a Gênese, o livro dos Médios. Quando eu começo a ter esses momentos de adversidade e eu respiro, eu me tranquilizo e eu penso, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Eu vou brigar? Eu vou levantar o meu ego? Ou eu vou começar a pensar, o que é esse momento na imensidade da eternidade? Então vamos começar a ser mais inteligentes. A inteligência é um dos atributos do Espírito. Isso está lá na pergunta 23 do Livro dos Espíritos. O que é Espírito? O ser inteligente. Vamos utilizar a nossa inteligência emocional. Vamos utilizar a inteligência para lidar com esses momentos adversos e a gente não perder a cabeça nesses momentos. Porque às vezes a gente perde a cabeça e a gente compromete uma encarnação. E isso é uma situação muito séria. A gente estava indo ali bem certinho na linha e a gente se atrapalha. E a gente cai. E a gente vai levantar? Vai levantar. Mas quando a gente levanta, olha quantas coisas a gente vai ter que reparar. Olha quantos machucados a gente vai ter que sarar. Então, que a gente comece a prestar mais atenção nisso. Reflita sobre essas situações. Reflita no bem. Sigamos o bem, porque o bem vai valer a pena. Eu sempre falo isso. Jesus é o nosso caminho. Jesus é a nossa direção. Se a gente se esforçar para segui-lo, a gente diminui os tropeços. E as pedras que a gente iria colocar, a gente vai retirando essas pedras. Então, o caminho vai ficando mais livre. E a partir do momento que o caminho vai ficando mais livre, eu tenho mais facilidade para andar. Porque se eu coloco pedras, vai ficando mais complicado para eu poder andar. Eu vou conseguir, mas olha a complicação que eu vou colocando ali no meu caminho. As pedras são as dificuldades que eu mesma vou colocando quando eu deixo o orgulho falar mais alto na minha vida. Quando eu deixo a vaidade falar mais alto na minha vida. E eu não me vejo como espírito, eu me vejo como corpo. E eu vou me atrapalhando na encarnação. Então, que a gente não perca essas oportunidades. Que a gente siga o Mestre. Que a gente siga os amigos espirituais. Que a gente siga Jesus. Vamos hoje sair daqui e a cada dia orarmos pedindo a Jesus. Vamos fazer um compromisso. Pedir pelo nosso planeta, pedir pelas pessoas que a gente conhece, pedir pelas pessoas que a gente não conhece, pedir por determinados locais, presídios, escolas, todos os locais, orfanatos. Vamos orar pelos nossos irmãos. Vamos firmar esse compromisso de orar pelos nossos irmãos. Se eles estão nos presídios, para que eles possam melhorar a sua visão, para que eles possam seguir Jesus, porque tem muitos que estão lá, mas que já querem se reabilitar sim. Tem uns que ainda não, que estão muito distantes do Evangelho, mas até por esses a gente ora também, porque vai ter um momento ali que vai despertar. A gente ora pedindo para que fique uma semente plantada naqueles corações e que no momento propício aquela semente possa ressoar e eles possam seguir o caminho de Deus. Então, ao invés da gente ficar jogando dardos para esses companheiros que ainda estão distantes da lei, vamos pedir para que eles despertem. Para que eles despertem. Pode ser nessa encarnação, a gente não sabe. Pode ser nessa encarnação, a gente não sabe. Mas que eles despertem. Que a gente peça muito pelo despertar dos nossos companheiros. Porque muitas das vezes a gente não tem noção de quando essas criaturas despertarem, tantas dores, tantos sofrimentos que eles vão vivenciar. E é por isso que Jesus fala para a gente ter compaixão. Não é a gente compactuar com o mal,
é a gente ter compaixão. Não se fala sobre isso? Não é se aliar ao pecado, mas ter compaixão do pecador. É a mesma questão agora. A gente não está se aliando ao mal, mas a gente ter compaixão por esses que ainda desequilibram a vida das pessoas, desequilibram o planeta. E nós que já estamos aqui hoje, já seguindo, se esforçando sim, com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, enfim, mas que nós que já estamos aqui hoje, possamos fazer o diferente, possamos ser luz, possamos seguir a luz. Tudo isso vai valer a pena. Que a paz do Mestre Jesus, que o amor do nosso querido Jesus, que a nossa querida Mãe Maria de Nazaré possa nos abençoar, nos amparar, nos proteger, que o nosso querido irmão Clarence também possa nos iluminar, que o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes possa também estender as suas mãos amigas, generosas por cada um de nós, nos impulsionando a nossa transformação moral, a nossa transformação espiritual, e que tenhamos muita força e muita luz. Não desistemos do bem, não desistamos do amor, e que a gente siga o amor, siga a luz, siga Jesus. Jesus esteja sempre conosco, e Ele vai estar sempre. Graças a Deus. E nesse momento somos todos gratidão, né? É sempre muito agradável ouvir a nossa irmã, né? Que fala fácil, gostoso, né? Envolve a todos nós e fala com propriedade. Então a gente só tem a agradecer. Agradecer por aceitar o nosso convite e mais uma vez vir aqui à nossa casa, a Casa do Caminho. E da mesma forma, leve o abraço de todos nós da Casa do Caminho, leve o abraço de Bezerra, que com certeza está te envolvendo, te envolveu, e que possamos tê-la conosco por tantas e tantas vezes mais. Tá bom? O nosso muito obrigado. E assim então passaremos aos nossos passos.
Pai amado, Deus nosso Pai, aqui estamos nós, esses teus filhos do planeta Terra. Estamos aqui para te dirigir a nossa prece de gratidão. Quão prazeroso, quão salutar é podermos exercitar a gratidão. Somos sim, Pai amado, gratos por tudo. Tu que derramas o teu amor e a tua misericórdia sobre todos nós. E assim nos concedeu mais um dia, nos concedeu mais uma noite de oportunidade. E que oportunidade, Pai amado, nos foi concedida. Aqui tivemos a nossa irmã Fernanda, que nos trouxe a sua mensagem de toda boa vontade, acrescentando e tocando aos nossos corações. A ela também somos gratos, e para ela, Pai amado, te rogamos bênçãos de luz, paz e saúde. Jesus querido, a ti também precisamos te dirigir. Tu que nos governa, tu que nos orienta, tu que conduz o planeta Terra. Vivemos sim, Jesus querido, momentos delicados. Mas temos a consciência de que tu és o modelo, és o caminho, a verdade e a vida. Por isso, te rogamos sempre, Jesus querido, continue a nos envolver no teu amor. Continue caminhando conosco, para que esta caminhada seja um pouco mais amena. Faça-nos entender os desígnios do Pai. Faça-nos aceitar resignadamente a suprema vontade de Deus. Mas acima de tudo, Jesus querido, nos dê o discernimento para que possamos tirar sempre as melhores lições, os melhores ensinamentos, até mesmo de momentos difíceis como este. Ajude-nos para que possamos acordar a cada dia um pouquinho melhor, que possamos galgar paulatinamente, degrau por degrau, nesta caminhada evolutiva. Que não estacionemos diante das dificuldades, que a fraqueza e o desânimo não chegue até nós. Que tenhamos sempre a certeza de que tu queres o melhor para este planeta que governas e orientas. Nós só somos gratidão. Mas sabemos, Jesus querido, que tantos irmãos nossos
ainda não possuem a mesma graça. São tantos enfermos nos hospitais, nos seus lares. Para eles, Jesus querido, te rogamos que estenda as tuas mãos curadoras, aliviando-lhe as dores, o sofrimento, suavizando a angústia, e que possam eles merecer completa recuperação. Mas nos cabe ainda te rogar, Jesus querido, sê também com tantos irmãos abandonados pelos viadutos, marquises, sem lar, sem trabalho, abandonado pelos seus entes queridos, todos à mercê da fraternidade alheia. Envolva-o, Jesus querido, amenize as suas angústias, mas fortaleça-os na fé e na esperança que dias melhores com certeza virão. Abençoe este teu planeta. Aos nossos amigos espirituais, ao nosso querido Bezerra, interceda sempre pela humanidade inteira, mas especialmente pelo nosso Brasil. A nossa querida Mãe Maria Santíssima, que também queremos ser muito gratos, pois intercede sempre junto aos teus filhos, por todos nós. Enfim, inundados de alegria, banhados de tanta serenidade e tanta luz, agradecidos por estes momentos de luz e de paz que nos foi concedido, aqui damos por encerrada a nossa reunião, dando todos graças a Deus. Obrigado, Bisa. Os nossos recadinhos, a nossa campanha agora está pedindo, como estamos na época do frio, né? Cobertor, roupas masculinas, casaco, sabonete, desodorante e aqueles alimentos comuns que fazem parte da nossa cesta básica, né? A gente conta sempre com todos vocês. Nós viemos aqui receber e recebemos muito, né? A gente também precisa doar um pouquinho de alguma forma, né? Então, fica aí a nossa solicitação. Agora, me cabe fazer alguns lembretes, né? Que é sempre bom. Nós ainda estamos numa pandemia. Graças a Deus, passando gradativamente, né? Vai chegar o dia, está próximo.
mas ainda estamos vivendo esses momentos de cuidado. A nossa casa, como sabe, estamos aberta desde o ano passado, né? Grande maioria está fechada. Mas para que a gente mantenha aberta, a gente precisa ter alguns cuidados. E aqui a gente tem os cuidados, né, de sanitários, né? Por isso que a gente roga sempre a todos que vamos manter isso, né? É o distanciamento, vamos colaborar com o nosso irmão Sérgio, que tem o cuidado, a tarefa árdua de colocar cada um no seu lugarzinho. Às vezes a pessoa não quer sentar aqui, quer sentar lá atrás. Mas o que a gente faz? É preciso que os primeiros ocupem aqui na frente, que temos pessoas que não podem chegar cedo. E temos a mocidade que está lá em cima, que às vezes desce. Então, precisamos deixar lá atrás uns lugarzinhos para essas pessoas, porque senão elas vão entrar, vão ter que vir aqui para frente e tira a atenção de todos nós, até mesmo da palestrante. Então, quando o nosso irmão Sérgio pedir para sentar aqui à frente, colabore, sentem na frente, para que a gente vá preenchendo os lugarzinhos adequadamente. E álcool gel está em todo lugar, né? E vamos manter a máscara adequadamente, pegando nariz e boca, como preconiza, né? Porque lembrar que do lado temos uma pessoa que às vezes a gente nem conhece, né? E ela pode se incomodar, porque eu estou com a máscara mal colocada. Então a gente precisa ter esses cuidadozinhos. Agora na saída nós vamos solicitar de novo, como sempre, que fiquem sentados, para que eles orientem a saída. Se não sai aquele bolo, aquela aglomeração, lá fora fica muita gente, daqui a pouco a vizinhança está dizendo ali, tem uma aglomeração, e daqui a pouco nós estamos sendo denunciados e vamos ter que fechar a casa. Eu acho que não é isso que a gente quer, né? Já estamos aqui quase um ano aberta, né? Dentro de setembro já vai fazer um ano. Então, conto com a colaboração de todos para que possamos manter a conduta sanitária adequada, tá bom? Agradeço sempre a gentileza de todos, permaneçam sentados que ele vai orientar a saída e vamos na paz.